Estragos da chuva, a emergência pediátrica do Hospital de Sobradinho para de funcionar depois que parte do teto caiu durante chuva. Exonerado, subsecretário condenado por compra de votos deixa a Secretaria de Saúde do DF. SOS Saúde, vamos saber os cuidados para não pegar leptospirose, doença causada por uma bactéria que tem na urina dos ratos. E o Ministério Público descarta a contaminação no Hospital da Criança pela zoonoses. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Toda vez que chove forte, vários pontos do DF ficam alagados. Na noite passada não foi diferente. Mas por que em alguns locais a água sobe tanto e tão rápido? Um dos motivos é o lixo que é jogado na rua ou em terrenos baldios. Ele vai parar nos bueiros e nas bocas de lobo, impedindo a passagem da água. Em Sobradinho, um morador denuncia um lixão irregular. É tanto entulho que já chegou até a ocupar parte de uma rua. Sofá, colchão, gaveta, isopor, pneu. O que não falta é entulho jogado nas ruas de Sobradinho 2. Cansado dessa triste realidade, este morador denunciou a situação para o Band Cidade. Todos os pneus que estão aqui, ó, tudo com lavas. Nós acompanhamos o Wilton em um desses locais. É tanto lixo e entulho que praticamente tudo pode se tornar criadouro do mosquito Aedes aegypti. Olha o tanto de larva dentro desse pneu. O Wilton tenta amenizar a situação praticamente sozinho. Solucionar a coisa mais fácil, né? Nós temos um trabalho de reciclar os pneus, poderemos tirar todos os pneus da cidade de Sobradinho 1 e 2 e reciclar, fazer jardins reciclados. Onde você vai aqui em toda a cidade, dentro da cidade, das áreas, tudo tem lixão. A gente pode dar uma volta aí, onde você for, você vai encontrar lixo. E muitos criadouros também. Em Sobradinho 1 e 2 foram registrados mais de 341 casos de dengue desde o começo do ano. Quem vive na região reclama do descaso. Eu mesmo, uma vez, eu indaguei sobre as pessoas que estavam jogando aí, um jovem, e eu reclamei com ele de não jogar o lixo aí, ele veio com desaforo, né? As pessoas sabem que não pode jogar, né? E joga, né? E aí a administração pega e torna jogar e ninguém sabe como é que vai ser a punição, né? Jogar entulho nas ruas pode trazer inúmeros problemas para toda a população. Além de sujar a cidade e colaborar com a proliferação de doenças, ainda pode entupir as bocas de lobo, causando alagamentos e deslizamentos. Em Sobradinho, inclusive, houve pontos de grandes alagamentos com a tempestade da noite dessa quarta-feira. E as consequências dos alagamentos podem ser fatais, como aconteceu no Rio de Janeiro. Pelo menos 10 pessoas morreram por causa das fortes chuvas. E tudo poderia ser amenizado se a comunidade evitasse jogar lixo e entulho em qualquer lugar. Atualmente, de acordo com o SLU, o DF tem 1.000 pontos de descarte irregular de entulho, sendo que foram instalados 10 papa-entulhos na capital, justamente para evitar que isso aconteça. A promessa é que os outros 64 serão instalados em todas as regiões administrativas. Papa-entulho recebe até 1 metro cúbico de resíduos da construção civil, recebe podas, recebe também resíduos da coleta seletiva e volumosos. Volumosos são os móveis, além de óleo de cozinha usado. Esse equipamento não é só um equipamento de destinação de resíduos, ele também é um equipamento de saúde pública. A gente está vivendo vários casos de dengue, de mortes em relação a mosquitos transmissores de várias doenças, além de outros animais que transmitem doenças, como o rato, que transmite a leptospirose, e outras além dessa. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Todo mundo tem um pouco de responsabilidade por esse tanto caso de dengue que a gente está tendo esse ano. E só lembrando que jogar lixo na rua em local irregular é crime, viu, gente? Pode doer no bolso, porque a multa inicial é de R$ 84. Quem precisar denunciar essa prática pode ligar para o telefone 162. E por causa dos alagamentos em Sobradinho, no Hospital Regional, os pacientes tiveram de ser retirados às pressas depois que parte do telhado cedeu com a forte chuva da noite passada. A emergência pediátrica, a ala mais atingida, amanheceu hoje com atendimento suspenso. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver funcionários da unidade usando rodos para retirar a água que invadiu o Hospital de Sobradinho. Parte do telhado da unidade não suportou a força do temporal da noite passada e cedeu.
O prédio foi interditado e algumas pessoas foram realocadas para outras áreas da unidade, situação que causou transtornos. Tá calamidade aqui. Caiu foi um telhado aqui. Não vai cá não, morre em casa. Ainda tinha acompanhantes e pacientes em pé no corredor, aguardando o problema ser resolvido. Na pediatria, a situação estava mais crítica. Um susto e tanto para as mães que tentavam proteger os filhos da água que invadia o hospital. Olha aqui, os consultórios todos cheios de água. Absurdo, gente. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que está fazendo uma reforma no telhado e que o atendimento na emergência da pediatria foi suspenso. Informou ainda que as atividades serão retomadas tão logo ocorra a adequação solicitada pela Defesa Civil, mas não especificou quando isso vai ocorrer. Até lá, a população pode procurar o serviço em outras unidades. Ainda falando dos estragos da chuva, houve um deslizamento de terra que interditou parcialmente a entrada do Morro do Sansão, em Sobradinho 2, principal acesso às chácaras da região. A Defesa Civil esteve no local e explicou que o deslizamento foi motivado por encharcamento do solo e declive do terreno. Amanhã, uma equipe vai voltar ao local para acompanhar a situação. A Defesa Civil esclarece que, por mais que o deslizamento não tenha sido muito grande, o solo está instável por conta das fortes chuvas. Uma única moradora que reside na parte mais baixa do terreno foi orientada a desocupar a casa pelos próximos dias. E foi exonerado nesta quinta-feira o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Marcelo Henrique de Mello. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por compra de votos durante as eleições de 2012 em Mato Grosso do Sul e, de acordo com a lei da ficha limpa, não poderia ter sido nomeado para o cargo do GDF. A exoneração de Marcelo Henrique saiu na edição de hoje do Diário Oficial do DF. A polícia investiga a morte de um homem de 34 anos com 10 tiros a queima-roupa. Tiago Alves de Souza foi executado em Ceilândia. O caso aconteceu na última terça-feira, mas só veio à tona agora com a divulgação das fortes imagens. Segundo testemunhas, Tiago Alves de Souza, de 34 anos, havia acabado de roubar um supermercado na QNM 9, em Ceilândia. Depois do crime, ele foge dentro de um carro que está ao lado de um ônibus. Ele aguardava o semáforo abrir quando uma câmera de segurança registrou um outro carro subindo na calçada. Neste momento, um homem desce e atira 10 vezes em direção a Tiago. Repare ainda, uma mulher que estava no carro com Tiago sai correndo para fugir da execução. O rapaz chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no hospital regional da cidade. Até a última atualização desta reportagem, os autores do homicídio não tinham sido encontrados pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Ceilândia Centro. E moradores de Planaltina estão assustados com a violência na cidade. Há poucos dias, um motorista de ônibus levou um tiro na nuca quando fazia o trajeto entre Planaltina e Vale do Amanhecer. A população cobra políticas de segurança. Medo e insegurança, duas palavras que definem a realidade dos moradores de Planaltina. Eles dizem que já não sabem mais o que fazer para escapar da ação de bandidos. As pessoas têm medo de sair de casa, às vezes precisam trabalhar, até chegar na parada de ônibus já é uma aventura, porque está tendo assalto 5 horas da manhã, 7 horas da noite, meio-dia, não tem tempo ruim para a bandidagem, eles estão agindo todo instante. Na última segunda-feira, um motorista da aviação Piracicabana levou um tiro na nuca quando fazia o trajeto entre Planaltina e o Vale do Amanhecer. O caso mais recente é mais um reflexo da violência na região. Poderia ser eu ali naquele ônibus dirigindo ou como passageiro também, que todos correm o risco, né? É uma insegurança muito grande mesmo. A gente sai e não sabe se volta. Os criminosos agem em plena luz do dia e em qualquer lugar. Ir ao banco, por exemplo, se tornou uma tarefa arriscada. Minha filha, aconteceu o mês passado. Os dois deram uma coronhada de revólver na cabeça dela, tomaram a bolsa dela, o celular, ainda xingaram ela todinha. Até hoje ela tá meio rindo da cabeça, tadinha. E o método utilizado pelos bandidos já é bem conhecido pelos moradores da cidade. O pessoal vem de moto, bicicleta, coloca simulacro debaixo da blusa. O cidadão de bem, ele não tem como
ter essa noção, não consegue saber se vai ser uma brincadeira, um simulacro, ele realmente fica ali vulnerável e acaba que fica exposto. E aí ele acaba cedendo tudo que ele tem. A comunidade cobra uma solução. A gente está pedindo socorro. Realmente está muito difícil aqui, a gente não tem essa segurança de estar saindo para ir comprar um pão, para ir para uma academia e ter a certeza de que não vai ser assaltado. A Polícia Militar disse que atua na região de Planaltina por meio de operações baseadas em estudos de análise criminal. Afirmou ainda que nos 3 primeiros meses deste ano, 467 pessoas foram presas e 38 armas apreendidas. A PM realiza ainda a Operação Anjo da Guarda para combater roubos em ônibus. As abordagens são feitas nos ônibus e nas paradas. E agora vamos ver como é que está o trânsito nesse momento. A volta para casa nessa quinta-feira pelas câmeras do DR. A gente começa lá na EPGU, na altura do Guará. Movimentação normal por lá, o trânsito está tranquilo, os carros andando na velocidade da pista, já não tem mais congestionamento. Agora a gente vai para a BR-040, sentido Valparaíso, BR-040 sempre mais complicada nesse horário. Muita gente, é muito longa, então ainda está lento o trânsito por lá, ainda está engarrafado. Paciência para quem está em casa esperando esses motoristas, né? Agora a gente vai para a EPNB na altura do Riacho Fundo. A EPNB também está bem congestionada hoje, ali no sentido Riacho Fundo, Recanto das Emas, muito carro, então lentidão nesse momento lá na EPNB. E a gente encerra nosso giro no viaduto do Periquito, ali sentido Gama. Por lá também trânsito um pouco mais intenso, bastante carro, um pouco de lentidão, não está tão congestionado, mas o trânsito também está um pouco lento por lá. E para muita gente, os animais de estimação são como parte da família e ajudam até na recuperação de doenças como a depressão. Os deputados distritais analisam um projeto que pretende permitir que os donos internados possam receber a visita dos animais, como no caso do seu Carlos Roberto, que está no Hospital do Coração há quase um mês. Veja só. Quem vê o seu Carlos Roberto sorrindo e brincando com a paçoca, não imagina que há algumas semanas ele estava evoluindo para um quadro depressivo. Desde o dia 13 de março, o seu Carlos está internado. Durante esse tempo, ele passou por exames e uma cirurgia cardíaca. E toda essa rotina hospitalar acabou abalando o emocional dele. Mas foi com a ajuda dessa pequena aqui que ele retomou a alegria para dar continuidade ao tratamento. Nem ele acreditava que a paçoca, ou melhor, Mariçoca, como ele carinhosamente chama, faria tanta diferença. Ela veio aqui a semana passada, eu me senti muito melhor, muito bem, e fiquei contando os dias, porque o doutor falou que poderia vir essa semana de novo, que é hoje. Aí eu fiquei rezando, contando os dias. Um projeto que tramita na Câmara Legislativa propõe que pacientes internados aqui no DF em hospitais públicos e particulares recebam visitas dos animais de estimação. O texto ainda será discutido em comissões da Casa antes de ir a plenário e ser levado para análise do governador. No caso do seu Carlos, o doutor Fabrício sentiu uma melhora visível na recuperação dele. Trouxemos a cachorrinha para uma visita surpresa. Realmente foi bastante contente nossa experiência, o paciente ficou extremamente feliz e a gente de imediato percebeu que no dia seguinte ele já estava mais estimulado, então aceitando melhor as terapêuticas propostas, os exercícios da fisioterapia, a alimentação, a nutrição, que são elementos fundamentais para o tratamento de longo prazo dessa patologia que ele apresenta. A paçoca é a representante de outros 11 cachorros que fazem parte do dia a dia do seu Carlos. E se no hospital ele sentiu falta dos animais, em casa os pets também estão sentindo a ausência do dono. Os cachorros estão bastante tristes, tá? É triste mesmo. A gente observa porque eles não vêm fazer festa como faz com ele, sabe? Mas já tem data marcada para esse encontro acontecer, próximo dia 18. Eu nunca pensei que esses bichinhos fossem tão importantes na ajuda, na recuperação de um paciente grave. Tomara que dê certo, né? E olha, o Ministério Público questiona o decreto que criou carteiras funcionais para parentes do alto escalão do GDF.
As informações chegando agora com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Rádio Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. Olha, a Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público e Social pediu a proibição da confecção e distribuição também desses documentos para marido, mulher de servidor e também para outros parentes. Os promotores argumentam que o decreto fere os princípios da moralidade e também da impessoalidade. Esse assunto já está gerando aí repercussão e deve ser discutido também lá na Câmara Legislativa. O deputado Leandro Graz, que é da Rede, afirma que vai apresentar um projeto suspendendo aí o decreto do governador. Em nota, o governo afirmou que a carteira funcional de identificação ela não oferece regalias, mas evita constrangimentos, especialmente fora do Distrito Federal. Juliana. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. O Instituto de Previdência dos Servidores do DF, o IPREV, estendeu o prazo de recadastramento dos aposentados e pensionistas que fizeram aniversário em janeiro. O prazo acabaria amanhã, mas os beneficiários têm agora até o dia 10 de maio para procurar uma das agências do BRB. A relação de agências está disponível no site iprev.df.gov.br/recadastramento. A seguir no SOS Saúde, vamos saber os cuidados para não pegar leptospirose, doença causada por uma bactéria que tem na urina dos ratos. A gente volta já já.